Nós estamos na lição 22, vimos sobre Jesus é o Salvador, vimos sobre Jesus o profeta e agora vemos sobre Jesus o sacerdote. Estamos vendo que Jesus é o nosso Salvador. Se eu me coloco debaixo da autoridade da palavra, do corpo, da cruz, eu me coloco debaixo da autoridade dele. Se eu me coloco debaixo da autoridade do Senhor, então eu estou salvo. Tanto lá no meu espírito, quanto todos os dias aqui, em qualquer assunto, como também lá no futuro, quando eu for ressuscitado com Cristo para a eternidade. Não é uma coisa mágica, não é uma introdução automática se eu faço parte de tal religião. É uma vida. Se eu estou morto com Cristo, eu estou ressuscitado com Cristo. Se eu não morro todos os dias em Cristo, eu não posso viver a vida vitoriosa de ressuscitado em Cristo. É algo simples de ser entendido. Eu preciso viver todos os dias tendo Jesus como meu Senhor e então Ele será Salvador. E se eu vivo assim, eu me torno discípulo de Cristo. Vou me tornando cada dia mais semelhante a Ele. É o propósito eterno de Deus. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Se eu decido por essa vida, então eu começo a ter experiências reais com o Espírito Santo que me instrui, que me conduz à verdade, que me convence do pecado, da justiça, do juízo, que me leva com os seus frutos a viver maravilhosamente bem com as pessoas, a priorizar o reino dele. Me leva com os seus dons a exercitar a obra, o ministério do corpo de Cristo. E se eu me torno cada dia mais parecido com Jesus, então eu sou salvo por ele. E eu sou um profeta, como vimos na semana passada. E eu sou um sacerdote, como ele é um sacerdote. E nós vamos ver em alguns textos, e eu instruo você que leia com seu pequeno grupo todos esses textos. Nós vamos ver que a Bíblia revela Jesus como sacerdote. Está no seu caráter. É uma questão da sua identidade. Jesus como profeta, vimos semana passada, e Jesus como sacerdote. E se Jesus é um sacerdote, eu como discípulo de Jesus vou me tornando um sacerdote de Deus. Mas o que é um sacerdote? Sacerdote é aquele que recebe as oferendas e leva a Deus. Intercede pelas pessoas, intercede pelo pecador e o abençoa em nome do Senhor. Traz de Deus a bênção ao povo. Ele é realmente um intermediário. Ele é um canal. E Jesus é esse intermediário. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém mais chega a Deus senão por Jesus. Não existe outro intermediário. Ele é o Salvador. Ele é o vicário. Ele é aquele que nos une. Na palavra em latim, religare. De onde vem a nossa palavra religião, conturbada, deturpada. Mas o que o Senhor está mostrando é que Ele é o religare, o que nos religa a Deus. Ele é o que intervém, Ele é o que intercede, Ele é o que nos conduz, Ele é o sacerdote. Ele leva as nossas oferendas, Ele leva a nossa vida e Ele traz para nós o que vem de Deus, a bênção, a graça. Isso é um sacerdote. Nós perpetuamos a figura do sacerdote dentro da nossa estrutura religiosa. Então nós lavamos as mãos e nós falamos, o pastor, o padre, ele que é sacerdote. Mas o texto bíblico nos mostra que Deus nos fez reino e sacerdócio. Todo discípulo verdadeiro de Cristo não é só um membro de igreja. Ele se torna um sacerdote. Se ele é discípulo de Cristo, ele será cada dia mais parecido com Cristo, e Cristo é sacerdote, então nós seremos sacerdotes. Portanto, nós também entraremos na presença de Deus, levaremos nossas oferendas, levaremos as oferendas da nossa família, do nosso povo, e nós também traremos de Deus para nós e para o nosso povo a bênção do Senhor, a palavra do Senhor. É a função de um marido no contexto da sua família. É a função de uma esposa como filha de Deus, como discípula de Jesus. Na sua instância de atividades, de responsabilidades, ela vai ser uma autoridade de Deus, sacerdotes de Deus.
Isso é uma honra. Isso é um privilégio. Isso não pode ficar apenas num entendimento intelectual superficial. Nós precisamos crer nisso. Meu Deus, eu fui feito em Cristo Jesus sacerdote. Então eu tenho acesso, eu entro na presença do Pai, eu levo minhas oferendas, eu levo minha vida, eu levo minha esposa, eu levo meus filhos, eu levo minha família, eu levo meus irmãos, eu levo meus discípulos, eu os apresento a Deus, mas eu também recebo de Deus palavra e eu trago para a minha vida, eu trago para minha esposa, eu trago para os meus filhos, eu trago para os meus discípulos, eu trago para as pessoas à minha volta. Uma função sacerdotal que Deus tem para mim e para você. Ainda que você seja um novo convertido, ainda que você ache que não tem toda essa bagagem, não, você foi feito em Cristo Jesus um sacerdote, como Jesus é sacerdote. Em Hebreus, no capítulo 4, nós lemos assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se eu entrei por esse caminho, eu posso chegar ao Pai. O véu foi rasgado de alto a baixo. Eu faço como sacerdote, eu entro no santíssimo lugar, crendo confiadamente. Então, eu levo a Deus minha vida como adoração, como culto, como oferenda. E eu recebo palavra de Deus, eu recebo revelação de Deus, eu recebo instrução do Senhor e eu desço de novo lá para o meu átrio, para o meu lugar físico, para as coisas terrenas, para executar o que Deus me instruiu, para liberar a palavra para a minha vida, para a minha família, para as pessoas que Deus está me mostrando. Não uma coisa mística, Deus me revelou. Não, uma coisa simples, o entendimento do reino, o entendimento das Escrituras, a vivência do caráter das obras de Cristo. Ele é o nosso sacerdote. E nós nos fazemos semelhantes a Ele quando nós assumimos nossa posição de sacerdote. E Ele mesmo disse: vem, acheguem-se confiadamente a esse trono da graça, porque assim como Ele entrou diante do Pai, eu e você entramos diante do Pai como sacerdotes de Cristo nessa terra. Ele é o sumo sacerdote, porque Ele fez algo que nenhum outro pode fazer. Ele deu a si mesmo como oferenda pura diante do Pai. Eu e você damos a nossa vida nele, confiados nele. Foi Ele quem nos salvou, foi Ele quem nos perdoou. E Ele nos faz cada dia mais parecidos com Ele, sacerdotes no casamento, sacerdotes na família junto aos filhos, sacerdote na igreja junto aos irmãos, sacerdote no ambiente de trabalho, de escola, na vizinhança. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, compartilhando o que Deus tem para as pessoas. Entrando na presença de Deus livremente, com acesso livre pelo novo e vivo caminho, o sangue de Cristo. Estudem essa lição, leiam os versículos, medite nisso, porque o que o Senhor tem para mim e para você é muito maravilhoso. Uma vida semelhante a Jesus como profeta, uma vida semelhante a Jesus como sacerdote. E nós vamos ver na próxima lição uma vida semelhante a Jesus como rei. Só vivendo assim, teremos nossos fardos levados por Ele. Como sacerdote, Ele leva nossas culpas, pecados, pesos, erros, defeitos, limitações e traz de Deus para nós alívio, leveza, perdão, graça, consolo.